Hoje nós vamos falar sobre sono, a sua relação com a obesidade, o que é um sono de qualidade, qualidade de sono e tempo de sono. O sono ele é um complexo fisiológico que faz uma integração cerebral. Um adulto ele precisa aí de 7 a 8 horas de sono em 24 horas, em um período de 24 horas. Então isso nos dá um alerta que não existe sono recuperado. Na verdade, se num período de 24 horas você já desequilibrou o seu sono ou já perdeu tempo de sono, você não tem como fazer essa recuperação. E o sono ele tem sido um alvo de pesquisas aí, na ciência, justamente por relacionar doenças que estão associadas à parte mental e também doenças metabólicas à má qualidade de sono. Exemplo, a própria obesidade e o câncer. Então, os autores, eles dividem o sono em duas fases. Ali no período do sono, a gente tem ali mais ou menos 30% do nosso sono é sonho, 20% mais ou menos é um sono muito profundo e 50% do nosso sono é um sono leve. Então, se a gente quebra essa programação de horas, se a gente já reduz o tempo de sono, a gente já tem bastante implicações ali, porque durante essas fases de sono a gente acaba desenvolvendo algumas coisas e nós vamos aprender isso aí. Bom, no sono a gente tem duas fases importantes, né? Que é a fase não REM e a fase REM. Começando pela fase não REM, é onde a gente começa a relaxar, diminuir o tônus muscular, diminuir o movimento dos olhos, diminuir o estímulo às coisas externas, a sons, a iluminação. É onde a gente diminui a temperatura do corpo, a gente não, né? O organismo diminui a temperatura do corpo, a parte respiratória ela vai reduzindo também. E 25% dessa fase do sono é o sono profundo. É onde ocorre a reparação, recuperação e renovação celular. Então é uma fase muito importante que hoje a ciência já está associando à saúde mental, né? Então quando tem falha nessa fase, a gente já tem problemas e já tem aí riscos de alguns tipos de doenças que estão relacionadas à parte mental, tipo Parkinson, Alzheimer, depressão, enfim, uma série de coisas. Então, nessa fase, ela é muito importante que ocorra, porque essa reparação, recuperação e renovação celular é necessária. Dentre o que ocorre ali naquele momento é a produção do GH, que é o hormônio de crescimento, importante aí no processo de emagrecimento, importante aí no processo de saúde óssea, e também existe uma reparação dos neurônios, onde você melhora e refaz mesmo aquilo que foi gasto ao longo do dia. Então não tem como essa fase ter péssima qualidade, é bem importante que a gente obedeça esse ciclo do sono. E nessa fase também ocorre um aumento das células imunológicas, aí associando então a boa eficiência do sono nessa fase também à imunidade, a boa imunidade. E aí depois a gente entra para a fase REM. REM significa Rapid Eye Movement, ou seja, onde os olhos eles estão em movimento mais rápidos. Esse é o sono considerado sono eficiente. Ele ocorre aí uma faixa de 90 minutos, de 1 a 2 ciclos no período de sono, e ele ocorre após fechar todo o ciclo não REM, começa esses 90 minutos de ciclo REM, é onde ocorrem os sonhos. E o sonho que você lembra é o sonho do último ciclo REM que você vivenciou. Então, o sonho, ele representa uma consolidação aí na memória, no aprendizado e na parte cognitiva, mostrando então a importância de que esse ciclo seja fechado com eficiência e que a gente dê o tempo suficiente para esse ciclo acontecer. Caso contrário, a gente rompe essa consolidação da memória, podendo haver vai aparecer bastante aquela questão da memória recente, esquecimentos recentes. Então, essa memória recente ela não vai ser consolidada. Então, o povo está esquecendo muito o que aconteceu há pouco tempo, ou pegou uma informação aqui e já esquece o que recentemente está acontecendo, ou dormiu e não lembra muito bem
né, o que precisava fazer, o que aconteceu no dia anterior, que tem que estar marcando tudo, pode estar com uma falha aí nesse ciclo do sono eficiente. Então, a gente vai também ter uma boa função quando tem esse ciclo bem certinho na questão de humor, criatividade e sexualidade. Durante o sono, a gente tem a gente acorda naturalmente, né, de 2 a 8 vezes, isso vai depender um pouco da idade. Pessoas ali dos 30 a 40 anos acordam umas 2 vezes, dos 40 aos 50 já vai para 4, dos 60 aos 70 ali, a gente já tem um despertar durante o sono natural de umas 8 vezes. Então isso é comum acontecer, o ideal é você despertar e voltar a dormir com eficiência. Então o bem-estar físico e mental, ele depende desse ciclo do sono eficiente. E eficiência a gente fala de uma qualidade de sono e de tempo de sono também. O sistema nervoso central é quem controla todo esse ritmo e ciclo do sono. E ele também sofre influências externas, como, por exemplo, ambientais, né, de temperatura, luminosidade, e sofre também pelos fatores comportamentais, né, que é o que a gente tem trabalhado aí, a higiene do sono. E hoje as pesquisas, elas têm avaliado essa diminuição no tempo do sono e correlacionado com doenças crônicas não transmissíveis, que é a obesidade e diabetes. Porque esse tempo do sono, hoje ele está muito mais associado a essas doenças, né, por parte comportamental, né, pelo nosso dia a dia, o estresse, a nossa rotina, o querer ficar na frente da televisão, do computador, do celular, ele está mais associado a essas doenças do que problemas fisiológicos mesmo, né? A má qualidade do sono por alterações bioquímicas. Então, olha como é importante a gente fazer essa higiene do sono e treiná-la, para que, obviamente, né, a gente não vai dormir todos os dias, porque a gente tem as nossas eventualidades, mas a frequência da qualidade e tempo do sono a gente tem que melhorar essa eficiência. Pois bem, a privação de sono nos tempos atuais ela tem sido crônica. E é muito fácil a gente correlacionar essa privação do sono com o diabetes e com a obesidade. Por exemplo, com a diabetes, o que ocorre na privação do sono? A gente tem uma diminuição da produção do GH, tem um aumento de cortisol e também de orexinas, que são hormônios que estão associados ali no apetite, né? No controle de saciedade e fome. Então, ali você desenvolve uma resistência à insulina, que mais para frente a gente vai entender o que é isso, e uma falha na tolerância à glicose, ou seja, o teu ciclo, a tua função de captação de glicose, de utilização dessa glicose que vem de fora, ela acaba sendo alterada, o que está relacionado ao aumento de glicose sanguínea e diabetes. E no caso da obesidade, a gente tem também um aumento do cortisol, uma queda no metabolismo, então a pessoa fica realmente com metabolismo mais lento, e um aumento aí de hormônios e enzimas que atrapalham o processo de emagrecimento, dentre eles as orexinas, que são os hormônios que estão associados ao apetite e à saciedade. Então, a gente tem um aumento da leptina, que é o hormônio que aumenta a fome, e uma redução da grelina, que é o hormônio que faz a função de saciedade. Então, o que ocorre? Maior compulsão, né? Menor gasto calórico, maior ingestão de alimentos, levando à obesidade. Então, aí, uma noite de sono podendo ser um aliado aí no tratamento de compulsão. Olha que interessante, porque aí você tem a tua fisiologia bem correta e a produção dos hormônios bem associado ao que é normal, ao que é equilibrado. Outro aspecto avaliado também nas pessoas que dormem mal ou que restringem o sono é um aspecto inflamatório. A inflamação, ela contribui para diversas doenças que a gente já viu, a questão de doenças mentais, própria doença cardíaca, mas aqui, fazendo correlação com o sono, a gente avalia as queixas de sonolência ao longo do dia e fadiga, uma coisa que as pessoas reclamam bastante. E que para isso,
Só corrigir os hábitos, seguir as regras da higiene do sono, já fariam com que você melhorasse muito esses aspectos na sua vida, né? Então, quer acordar bem, tem que dormir bem. Não dormiu na noite passada, não tem como recuperar. Você vai se organizar para fazer a partir da noite seguinte. Então, a gente tem alguns aspectos aí para relembrar, como, em primeiro lugar, tentar dormir por volta ali das 22 horas seria o ideal, tentar no máximo as 23 horas. O jantar seria bem interessante ocorrer até as 20 horas, que é onde começa a produção de melatonina. Para o emagrecimento, parece que 19 horas, pessoas que precisam emagrecer, 19 horas seria o ideal. Lembrando que a gente tem que respeitar talvez a logística, se você consegue melhorar isso, perfeito. Se não consegue, você trabalha os outros aspectos, né? Então, melhorar a qualidade do jantar, diminuir alimentos inflamatórios como açúcar, farinha de trigo, leite e derivados em excesso, colocar vegetais, micronutrientes, vitaminas e minerais, boas fontes de proteína. Para algumas pessoas, o carboidrato é importante, carboidrato de boa qualidade, então um arroz integral, uma batata doce, uma mandioquinha, por exemplo, uma aveia, seriam interessantes incluir ali, porque aí a gente tem uma maior captação de triptofano e isso é muito individual, cada um tem que avaliar se o carboidrato para você faz bem na qualidade do sono. Eu tenho pacientes que estão em tratamento para emagrecimento que a gente coloca o carboidrato ali numa quantidade pequena, come no horário certo e come carboidrato certo e funciona super bem, a qualidade do sono melhora e isso com certeza é um empurrão para o emagrecimento. Também não usar álcool, para dormir naturalmente, então cuidado para não fazer ele um aliado do seu sono, que o álcool ele pode relaxar, mas ele acaba atrapalhando a qualidade do seu sono. Também dormir ali, o horário de dormir é importante. Despertar seria o ideal, despertar naturalmente, ou pelo menos o horário que você programou para despertar, você estar disposto. Exercício pela manhã parece ser muito interessante, novamente, para quem consegue adaptar, é uma opção, principalmente para quem está na dúvida, faz de manhã, ou faz à tarde, ou faz meio-dia. Pela manhã você tem um aumento na produção de cortisol, o que melhora a tua questão de sobrevivência, né? O cortisol é o hormônio que a gente produz para sair para caçar, para sair para trabalhar, e que ele tem que estar reduzido no final do dia para que a gente tenha realmente o descanso. Então, se conseguir fazer atividade ao ar livre, melhor ainda, porque você tem a influência da luz do dia, colocando para você, dando aquela sinalização ali para a pineal, que você pode despertar e ir para o dia e trabalhar e sobreviver porque está na hora, certo? Então, gente, o sono, ele não é um luxo, ele é uma necessidade. E quanto antes a gente corrigir e trabalhar dia após dia para essa correção, sendo que hoje está muito difícil por causa de televisão, de Facebook, de Instagram, a gente quer ficar o tempo inteiro olhando isso, essas informações. Então, apesar de ser difícil, não é impossível, a gente só tem que regularizar. Então, talvez troca aquele horáriozinho ali da noite que você fica bobeando na televisão, no computador, nas redes sociais, para acordar uma hora mais cedo e deixar o teu dia um pouco mais ativo, ou até mesmo fazer essas atividades uma hora mais cedo. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. Mais uma vez, sono não é um luxo, ele é uma necessidade.